Boas-vindas à websérie Olhares. Nesse projeto, convidamos o público a conhecer obras, objetos, artistas e suas histórias, explorando os múltiplos temas presentes no acervo do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. No episódio de hoje, refletiremos sobre uma das obras de Kifuli Dossou, que integram o acervo do museu, a partir de uma perspectiva que propõe não apenas apreciação estética, mas também uma imersão nos códigos simbólicos e cosmológicos do povo ao qual ela se vincula. Diferentemente das tradições naturalistas europeias, a arte africana não pretende reproduzir o mundo visível, mas tornar visível o invisível, revelando o sagrado e os princípios sociais que sustentam a vida coletiva. É sob essa chave de leitura que se compreende o sentido de Mi-Si-Be, expressão que significa respeito à vida, título que orienta a concepção da obra. A escultura, de forma colunar, mede 3 metros de altura e foi entalhada em 2 blocos de madeira. Encomendada por Emanuel Araújo para a exposição África Africans de 2015, trata-se de uma máscara concebida exclusivamente para o Museu Afro-Brasil, configurando-se como uma obra de arte criada fora do contexto ritual. Apresentada sem pintura, preserva o acabamento natural da madeira e evidencia a expressividade do material. O artista esteve presente na abertura da mostra a convite do curador, Emanuel Araújo. Embora pertença ao povo Fon, Kifuli Dossou incorpora em sua produção elementos da cosmologia iorubá, construindo pontes entre universos diferentes. Em suas obras, essas matrizes se entrelaçam de modo orgânico, revelando uma estética de trânsito cultural e espiritual. A escultura organiza-se em camadas verticais, articuladas como um corpo coletivo, compondo uma narrativa ascensional da vida social, política e espiritual. Essa estrutura expressa a interdependência entre os seres e um movimento de elevação que conecta o mundo terreno ao domínio do sagrado. Na obra de Dossou, a máscara situada na base apresenta fisionomia geometrizada, de planos severos, nariz triangular, olhos semicerrados e boca circular vazada, remetendo formalmente ao estilo das máscaras Epa, da região de Ekiti. Tradicionalmente, essas máscaras são utilizadas em cerimônias anuais dedicadas à fertilidade, ao bem-estar coletivo e à memória de figuras ancestrais e líderes da comunidade. Nessas celebrações, a sustentação das máscaras pesadas e monumentais constitui um ato de força e disciplina, simbolizando o domínio do corpo e do espírito e a capacidade de canalizar energias vitais que sustentam a coletividade. Contudo, o sentido simbólico ativado por essa máscara aproxima-se do universo Geledé, que celebra o poder das mães ancestrais e as forças da maternidade, da sabedoria e da criação. Dossou funde, assim, a monumentalidade formal da Epa à espiritualidade de Geledé. Se o rosto sustentáculo remete à estrutura cerimonial de Epa, é o princípio feminino ancestral que anima e legitima o mundo que se ergue sobre ele. Acima da máscara, distribuem-se figuras humanas de diferentes idades e ocupações, compondo uma cena de vida comunitária. Mulheres, homens, crianças e anciãos realizam tarefas como carregar recipientes, remar, pescar, cultivar e cuidar. Entre elas, surgem o músico, o caçador e o guerreiro. Entre os elementos zoomórficos destaca-se a coruja, símbolo da sabedoria feminina e da força das mães ancestrais no culto às Geledé. De hábitos noturnos, esse animal remete ao domínio sobre o invisível, relacionado às potências espirituais das mulheres mais velhas, cujo poder é simultaneamente criador e transformador. Na cosmologia iorubá, a noite é o tempo do poder feminino, espaço onde essas forças mantêm o equilíbrio do mundo. Assim, a coruja, com seus olhos penetrantes e capacidade de ver na escuridão, torna-se emblema de vigilância, sabedoria e poder espiritual, reafirmando a centralidade do princípio feminino. A caveira, presente na composição, alude aos ancestrais, cuja presença é essencial na cosmologia de diferentes povos africanos.
Eles não pertencem ao passado, mas continuam atuando na vida dos descendentes, assegurando proteção, sabedoria e equilíbrio entre o mundo visível e o invisível. Essa presença reafirma o caráter sagrado da vida, evidenciando que sua continuidade depende da colaboração, do trabalho coletivo e dos vínculos intergeracionais. No centro da composição, uma mulher sentada segura um cajado, insígnia de poder, reafirmando a centralidade feminina na organização social e espiritual iorubá. Sentar-se no banco é sinal de autoridade e maturidade, identificando-a como manifestação das mães primordiais, guardiãs do equilíbrio e da continuidade. Os seios expostos, longe de conotação erótica, simbolizam fertilidade e generosidade, expressando o axé, energia vital concedida por Olodumare, princípio criador do universo. Logo acima, uma figura masculina monumental ergue sobre a cabeça um recipiente com tampa, elemento que se destaca pela posição central e pelo gesto de sustentação. A composição revela a complementariedade entre as forças feminina e masculina na sociedade iorubá, em que o poder se estrutura a partir de um equilíbrio dinâmico e não de uma relação hierárquica. O homem apoia-se sobre a cabeça da mulher, o ori, entendido como sede do destino e princípio espiritual, em um gesto que simboliza projeção e ascensão. Ele é elevado por ela, sustentado pela energia que conecta o mundo terreno ao domínio do sagrado. No topo, uma figura antropomórfica de traços geometrizados, semelhante às máscaras Epa, integra-se ao entrelaçamento de um pássaro e uma serpente. Abaixo, duas figuras ajoelhadas seguram gamelas, em gesto de oferenda. Sobre suas costas repousam potes, dos quais emergem, de um lado, a cabeça e do outro, a cauda da serpente, criando um movimento circular que expressa continuidade e regeneração. O pássaro acima segura a serpente pelo bico, como se a conduzisse, enquanto ela parece alimentar-se do que é ofertado, traduzindo assim a reciprocidade entre humanos e divindades. Nada em Missibé é meramente decorativo. Cada elemento integra uma rede simbólica interdependente que espelha a totalidade do cosmos. A obra sintetiza a filosofia iorubá, em que a ancestralidade funda a vida, o cotidiano a sustenta, o feminino e o masculino se equilibram e o espiritual transcende o material. Respeitar a vida, como anuncia o título, é reconhecer essa teia de relações e responsabilidades compartilhadas que mantém o mundo em movimento e harmonia.